Oi, gente, tudo bem? Quero falar sobre desobediência e obediência. Eu até configuro um pouco desobediência e obediência como maldição e bênção. No caso, desobediência, maldição, obediência, bênção. Ser abençoado ou, se buscar o caminho da desobediência, ser amaldiçoado. E para eu estar tocando neste comentário, eu escolhi duas histórias bíblicas, tá? Vocês podem conferir. Uma é a história de Geazi, né? Que está em 2 Reis, capítulo 5. Todo o capítulo 5 vai contar essa história que eu não vou ler ela toda, né? E a história de Raabe. A história de Geazi, ela é a desobediência. É uma história que eu vou configurar ela como uma história de desobediência e maldição. E a história de Raabe é uma história que vocês vão estar lendo também. É uma história de obediência e bênção. Digo que Raabe escolheu ser abençoada, escolheu ser obediente. E Geazi escolheu ser desobediente, será amaldiçoado. A história de Geazi, não tem como falar de Geazi sem falar de Naamã. Naamã foi enviado por uma menina, foi indicado por uma menina que buscasse o homem de Deus, profeta Eliseu, um homem de Deus. E é muito difícil quando eu penso em Eliseu, esse profeta, esse homem de Deus, não falar da eficiência, da grande santidade que existia em Eliseu. E seriedade, integridade, tudo que vocês querem analisar de boas virtudes, esse homem tinha. E Naamã procurou Eliseu e Eliseu curou Naamã de uma lepra que ele tinha. Ele pediu que Naamã fosse até o Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Naamã fez umas ponderações, né? Ele queria ir para outros lugares, que ele achava que outros lugares seria melhor. Naamã achava que apenas uma palavra do profeta Eliseu, ou ele esperava que Eliseu tocasse a mão no local onde estava leproso, para que ele ficasse curado. Antes, eu vou dar uma pausa para dizer para vocês que a doença que Naamã tinha na pele, porque existem várias doenças de pele, existem várias lepras, por exemplo, e a de Naamã, segundo a palavra de Deus, ela não era contagiosa, ela não era uma lepra contagiosa, mas precisava de ser curada. E foi curado pelo profeta Eliseu. Depois que ele mergulhou, ele foi curado pelo profeta Eliseu. E ele voltou com a intenção de presentear o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu falou que tão certo como o Senhor Deus vive, o Deus dele, o Deus que ele servia, o Senhor Todo-Poderoso, ele jamais
aceitaria alguma coisa da parte de Naamã. E ele despediu Naamã, Naamã se foi. E em seguida, Geazi pensou em seu coração e falou, vamos dizer em nossa língua, esse homem de Deus, o meu Senhor, é muito bom, é muito bobo. Tipo, poderia ter cobrado alguma coisa por isso daí. Eu juro que eu corro atrás de Naamã. Naamã já estava bem longe com seus cavalos e cavaleiros, né? E ele correu atrás de Naamã. E chegou próximo a Naamã. Ele mentiu, dizendo que o senhor dele, no caso Eliseu, tinha enviado 2 servos. E estes servos eram pobres. E que ele, se ele pudesse dar alguma coisa para ele, se ele pudesse dar o presente para ele. E Naamã, antes dele chegar próximo a Naamã, quando viu ele, saltou do carro, né? O carro era uma carroça, né? Saltou do carro e perguntou para ele em que ele podia servir ele. Ele falou que ele queria ser presenteado. Ele levou os 2 servos dele, conseguiu 2 servos e falou uma mentira lá para Naamã. Ele pediu uma quantia para Naamã, pediu roupas para os servos, né? E pediu uma quantia de dinheiro para Naamã. E Naamã não deu só a quantia, deu muito mais do que a quantia que ele pediu. E aí ele voltou, e quando ele chegou próximo a Eliseu, a palavra de Deus diz assim, Eliseu perguntou a ele, onde você esteve, Geazi? E Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Eliseu falou assim, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com a neve. Eliseu declarou para Geazi, não era tempo de receber nada. O que ele foi prestar àquele homem foi um favor da parte de Deus, porque Deus consertaria a vida de Naamã. E é incrível ver a maneira como Geazi agiu estando com esse homem de Deus que é Eliseu. Quantas vezes Geazi viu assim grandes feitos do Senhor através do Eliseu, digamos que era seu senhor, que era ele era um servo, né? Ele acompanhava, por que não dizer um aluno de Eliseu, como Eliseu foi de Elias. Então, jamais Eliseu ia aceitar um fato tão tenebroso quanto esse, dele receber algo por algo que nem foi ele mesmo que fez. Ele, estudando como aluno junto com Eliseu, ele devia dar continuidade ao que o seu Senhor tinha falado e não fazer o que ele fez. Não era tempo para aquilo. Eliseu foi claro em dizer, não é tempo de
está ganhando nada às custas dos outros, digamos assim. Eliseu fez com que passasse toda a lepra de Naamã para Geazi. E a palavra de Deus fala que não foi só para Geazi, foi para a descendência de Geazi, os filhos, netos, toda a geração dele futura teria essa doença. Tudo por conta da desobediência, Geazi foi amaldiçoado. Agora, quero falar de Raabe. Obediência e bênção. A história de Raabe está em Josué capítulo de 2 a capítulo 6. Todos sabem que Raabe morava em Jericó, em cima do muro, na muralha de Jericó. E Raabe era prostituta. Ela se prostituía com os homens daquele lugar e com muitas outras coisas também. Vocês lendo esse texto de capítulo 2 ao capítulo 6, vocês vão saber toda a história de Raabe. E Raabe, mesmo sendo prostituta, sendo, digamos, discriminada, foi a mulher que aceitou os espias que Josué mandou, porque Deus tinha pedido a Josué para conquistar a terra. E a conquista da terra precisava de passar por dentro de Jericó. Jericó eram as muralhas muito altas e para passar para o outro lado precisava de passar por dentro de Jericó. E Jericó estava praticando toda sorte de erro, de corrupção, de iniquidade. E Raabe foi a mulher que escondeu os espias. Bem, depois que Raabe escondeu os espias, na saída, depois de todo o acontecimento, na saída dos espias, ela pediu que eles saíssem pela janela e mostrou para eles para que lado eles seguiriam, para fugir dos homens daquele lugar. Então, ela pediu a eles que eles dessem uma garantia para ela. E a garantia era de que se ela seria salva no dia da destruição de Jericó. Faz o seguinte, traz toda a sua família e coloca dentro de casa, e não sai de dentro de casa. Será, pois, se eles ficarem dentro de casa, se todos da sua família, você e toda a sua família, ficar dentro de casa, até o acontecimento, a responsabilidade será nossa. Porém, se alguém sair de dentro de casa, a Bíblia é bem enfática em falar isso daí. Porém, se alguém sair de dentro de casa, cessa a nossa responsabilidade, e a responsabilidade é daquele que sair. Porque no dia que a cidade for destruída, você e sua família será livrada se todos estiverem dentro de casa. Mas você coloca um fio de escarlate na janela, pendurado, para que quando a destruição acontecer, você seja salvo, tu e a tua casa. Nós vamos olhar para esse fio de escarlate e vamos livrar você. Bem, foi o que aconteceu. No dia da destruição, foi a primeira coisa que Josué falou, que a prostituta Raabe será livrada. E como eles tinham falado, eles fizeram. Eles primeiro tiraram toda a família de Raabe, juntamente com Raabe, tirou para fora da cidade para aí acontecer a destruição. E aí nós vemos a história da obediência e da bênção. Raabe fez tudo certinho, obedeceu, ficou ali
na sua posição, dentro de casa com a sua família. E Raabe foi livrada. E até hoje, entre os israelitas, é lembrado o fato de Raabe, a prostituta. Ela vive até hoje, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Raabe vive. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. A palavra de Deus diz que Raabe, mas Josué poupou. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mas Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. A obediência é algo extraordinário. Raabe escolheu que ela e sua família fosse salva, se livrasse da maldição. E até hoje, Raabe é reconhecida entre os israelitas como a mulher que foi livrada, a mulher salva, a família salva. Gente, 2 textos que eu li aí da obediência e da desobediência. A desobediência, ela traz, ela é caótica na vida de quem faz. Na vida de quem é desobediente, seja a pessoa evangélico, cristão ou não, isso independe. A desobediência custa muito caro para aqueles que agem dessa forma, porque aqueles que escolhem desobedecer está escolhendo ser amaldiçoado. E pior, às vezes a maldição não é só para ele, a maldição ela vai para gerações, como aconteceu com Geazi. Geazi, ele foi amaldiçoado. Imagina a pessoa pegar uma lepra e ser amaldiçoado a conviver com esta lepra, tanto ele e toda a tua parentela, toda a tua geração, como diz a palavra de Deus. Você imagina o que a desobediência traz na vida do ser humano? O que a maldição, por meio da desobediência, pode fazer na vida do ser humano? Não tente desobedecer a Deus. A desobediência tem consequências caóticas. A desobediência é algo ruim para você e também para aqueles descendentes, para aqueles que serão sua geração, para aqueles que sairão de você. E o que você quer para a sua geração? Para os seus filhos, para os seus netos? É a maldição que vem por meio da desobediência? A desobediência, ela só traz coisas ruins na vida do ser humano. Quando falamos de desobediência, estamos falando de desobedecer ao Deus Todo-Poderoso. Isso independe se você é evangélico, se você é cristão, se você crê ou não em Deus. Isso aí é bem lógico. Se você desobedecer, você vai, a sua descendência será amaldiçoada por meio da sua desobediência. Hoje nós vemos muitas pessoas que involuntariamente desobedecem ao mandado de Deus. Deus pede algo e esta pessoa faz outro. Esta pessoa tinha tudo para ter um futuro promissor, um futuro abençoado, mas não tem porque escolheu a maldição, escolheu desobedecer, escolheu a mentira. A desobediência, ela tem um pacote. Ela se mistura com corrupção, mentira, tudo mais que nós estamos vendo aí pelo mundo, justamente foi por um fator de desobediência, de desacordo, de falta de aceitação do que de verdade vem da parte de Deus.
E o homem paga muito caro quando o homem, seja ele, vamos dizer, alguém que está numa hierarquia bem alta nos países, líderes de um modo geral, quando eles praticam a desobediência, que eles estão fadados a levar o povo a sofrer, e eles também não ficarão isentos da maldição que eles mesmos semearam. Diferentemente de Eliseu. Eliseu, em hipótese alguma, sendo quem ele era, ele podia ter aceitado de primeira o dinheiro, mas ele achou que aquilo não era tempo, não era ocasião de estar apanhando dinheiro, de receber nada, não era tempo. Simplesmente Eliseu falou isso, não é tempo disso. E Eliseu não se corrompeu. E o que jamais Eliseu ia aceitar é que alguém que era aluno dele, que alguém que era discípulo dele, alguém que seguia, que caminhava com ele, passasse por cima da palavra dele. Por isso, Eliseu permitiu que a enfermidade de Naamã passasse para Geazi, justamente por causa da desobediência, porque Eliseu tinha integridade. Imagina se nós tivéssemos no mundo, de um modo geral, pessoas como Eliseu, com essa característica de Eliseu. Nós viveríamos o tempo que nós temos de viver na terra e viveríamos em paz, porque nós tínhamos pessoas de caráter que vivia segundo o coração de Deus. A desobediência, ela é catastrófica, mas a obediência, ela é benéfica. A obediência, como foi o caso de Raabe. Raabe, ela obedeceu. Quando foi pedido a Raabe, fica dentro de casa. Você e sua família ficando dentro de casa, a responsabilidade é nossa, disse os homens de Deus. Se você, Raabe, e a sua família ficar dentro de casa durante todo esse tempo, a responsabilidade é nossa. Mas Raabe, no momento que alguém da tua família sair de dentro de casa, eles serão responsáveis por aquilo que eles estão fazendo. Mas não foi assim. Raabe obedeceu com rigor o que os homens da parte de Deus tinham falado. Assim como eles pediram, Raabe fez. Ficou dentro de casa e no momento certo, quando a cidade estava para ser destruída, foi pedido que apanhasse Raabe junto com a sua família, tirasse para fora, para que houvesse a destruição da cidade e que o povo de Deus passasse pelo meio da cidade. Eu quero dizer que você pode ser abençoado como Raabe foi, mas você precisa de prestar obediência. Você deve prestar obediência. Acredite, o caminho da obediência é um caminho maravilhoso. É um caminho que te leva a lugares maravilhosos. A sua semente será abençoada. Às vezes, a obediência ela é um pouco pesarosa. A desobediência é algo que é bem rápido para acontecer. A obediência, você paga um preço por conta da obediência. A desobediência foi muito rápido. Geazi tomou uma atitude, foi fácil. Sabia que esse caminho da facilidade é um caminho que pode levar você para lugares terríveis, como levou Geazi? Mas o caminho de Raabe é um caminho um pouco difícil. Ela teve que esperar, ela teve que fazer tudo o que o Senhor pediu. Eu penso que não era difícil isso para Geazi, como eu falei. Geazi vivia com um homem de Deus. Ele sabia qual era o critério que Deus usava na vida de Eliseu. Não tinha motivos para Geazi crescer os olhos e fazer o que fez. Ele escolheu a maldição e foi amaldiçoado ele e toda a sua descendência por uma escolha dele mesmo.
E Raabe não. Raabe foi um caminho mais longo. Demorou mais tempo. Raabe teve que ficar dentro de casa. Ela fez um apelo, certamente ela fez um apelo à família dela. Vamos ficar dentro de casa e vamos obedecer ao Senhor nosso Deus. Porque esse é o Deus verdadeiro. Vamos obedecer porque nós só teremos a ganhar. Depois disso nós teremos a ganhar. E realmente, a Raabe, ela foi abençoada até o dia de hoje. A palavra de Deus fala que Raabe foi a prostituta abençoada. Até os dias de hoje ela é conhecida entre os israelitas. Existem fatos que marcam a vida. Existem fatos que marcam a vida para o mal, mas existem fatos que marcam a vida para o bem. Quero dizer a você que está me ouvindo, está me assistindo, o que você escolhe? A obediência, que é um caminho um pouco mais difícil às vezes, é longo, mas te leva a lugares maravilhosos. Você não tem ideia da surpresa que tem para quem caminha o caminho da obediência, em todos os sentidos. Ou existe uma preferência da sua parte de trilhar no caminho da desobediência. A vida de quem escolheu viver pela desobediência é uma vida sufocada. É uma vida sem prazer. É uma vida que não tem luz. É uma vida de treva. Imagina a treva que iniciou na vida de Geazi. Imagine a luz que iniciou na vida de Raabe, pela sua espera, pela sua resiliência, pela sua paciência. E imagina a destruição de Geazi e sua geração. Eu não quero isso para nenhum de nós, nem para você e nem para mim. Percorra sim o caminho da obediência. Talvez seja um caminho mais difícil, mas é um caminho abençoador. É um caminho de graça. É um caminho que tem luz para você todo o tempo. Mesmo que algumas vezes as nuvens passam na frente da luz, a sua certeza é de que a iluminação estará sempre sobre você. Porém, quem escolhe o caminho da desobediência, escolhe o caminho de treva. E caminho de treva é ausência total de luz. Ele não tem certeza de nada mais. Ele passa a ser uma pessoa fria e vive doente da alma, vive doente do corpo. Tudo seu e da sua geração é treva. Treva, treva e treva. Mas quem escolhe o caminho da salvação com Jesus, que é a verdade. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você escolhe este caminho, se você já vive nesse caminho, está difícil, segura a onda, porque você vai conseguir chegar aonde Ele te prometeu que você vai chegar. Diferente de quem escolhe outro caminho. Mas vamos deixar o caminho de treva para lá. Eu só quero me apegar no caminho que pode dar alguma coisa, que tem algo para oferecer para você. Eu não quero jamais estar aqui te oferecendo o que Geazi teve. O que Geazi teve foi coisa passageira. Depois ele perdeu tudo. Ele foi uma pessoa amaldiçoada. Porém, quando você escolhe Jesus, você tem um caminho de luz e tem uma garantia. Tem a garantia de que o dia que houver a destruição eterna, você será tirado do meio desse povo, porque você decidiu ficar na posição que Deus pediu que você ficasse.
Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar, que Deus esteja sustentando cada dia mais a nossa alma para que nós venhamos sempre viver essa dificuldade que é o caminho da luz. Não é mole viver no caminho da luz, mas Ele nos dá garantia eterna. E o caminho das trevas é um caminho de trevas eterna, de tribulação eterna. Que Deus possa nos ajudar, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a nossa vida e que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olharmos somente para o alvo, porque o alvo tem a luz, tem Jesus, que tem preparado para nós a vida eterna. Que Deus nos abençoe.